Oi pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um party game lançado pela Devir Brasil já tem um tempinho. Esse jogo rodou bastante evento, né? Então ele teve muita mesa para ver se ia dar certo, até chegar na sua fórmula final. E para quem gosta de jogos do tipo party game e coisas com muita interação entre os jogadores, ele é uma ótima pedida porque ele brinca com um tema que a gente gosta, que são os monstros e terror e tal. Sem muita enrolação, vou falar hoje divertido. Dark City. Dark City é da Devir, tá? Ele é um jogo nacional, mas ele foi lançado aqui pela Devir, e ele é do Gustavo Barreto, que já é um autor conhecido aqui no Brasil por lançar vários jogos nessa mesma ideia, né? Jogos divertidos. Antes de falar do jogo, né, até gosto de colocar isso aqui. É muito bacana quando você vê um autor que ele encontra uma linha de trabalho, né? Então ele encontrou a linha de trabalho dele. Tipo, cara, eu gosto de fazer jogos de party game, é isso que eu vou lançar. Então tá ótimo, tá no caminho certo. O Dark City ele joga de 4 a 8 jogadores, é isso mesmo. Então, para grandes grupos que gostam de bagunça assim generalizada, e esse jogo, se não tomar cuidado, ele vira isso. Ele coloca aí 30 minutos de partida, ok. E ele coloca também idade mínima de 14 anos. Eu sempre falo aqui, né, sobre a idade mínima, se dá ou não dá. Nesse caso aqui eu vou até colocar que sim, porque esse jogo ele brinca com temas, né, e com personagens que às vezes podem ser agressivos para certos públicos, né? Então, dependendo da sua orientação religiosa, talvez você não possa gostar de algumas coisas que esse jogo apresente. Ele brinca com o sobrenatural, com o horror e tal, mas vocês vão entender o porquê durante o vídeo. Então, o ideal é não jogar esse jogo com os muitos novinhos, a não ser que você seja um pai descolado e entenda e saiba, principalmente, explicar para os seus filhos que isso aqui nada mais é do que uma ficção, uma brincadeira, ok? O que vem no jogo? Você vai ter muitas cartas de personagem. Eu vou mostrar aqui primeiro o baralho básico, tá? E não vou explicar o baralho extra, né, que são os personagens extra, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas essencialmente o jogo é o seguinte: você vai ter os personagens. Então os personagens eles têm gêneros, tá? Então você vai ter aqui o demônio, ok? Então ele tem versão masculina e feminina. Gosto muito da arte desse jogo porque ela me lembra imediatamente histórias em quadrinhos. Aí você vai ter também os vampiros. Aqui, ó. Você tem os lobisomens, e aí tem o lobisomem e a lobismina, né, a lobismulher. Apesar que eu acho que não existe feminino para lobisomem, né, a palavra, o termo. Os zumbis. Os caçadores. Então você vai ter os monstros e quem combate eles também. Ok? E por último, os padres, né, os sacerdotes. Então você vai ter a versão masculina e feminina. Então, uma outra coisa. Eu não sei se isso foi proposital, se foi intencional, ou se é só para não segregar. Eu achei muito legal isso de você ter ambos os gêneros, porque às vezes quando você faz um jogo e você coloca tudo masculino ou tudo feminino, você sempre vai incomodar alguém. Incrível. Incrível como um detalhe que pode parecer bobo para alguns, pode incomodar tanto, né? Então, uma escolha extremamente acertada do designer e dos envolvidos no projeto. Extremamente acertada, deixar tanto homem quanto mulher. Então qual que é a brincadeira? Você, né, no jogo, você vai ter o burgomestre, que é a pessoa que vai simplesmente controlar a rodada. Você vai distribuir as cartas de acordo com o número de jogadores. Então o primeiro jogador, ele vai pegar as cartas, ele vai olhar, ele vai escolher um papel para ele e vai reservar essa carta fechada. Ele vai passar para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, assim por diante. Até sobrarem 3 cartas, né? Aliás, 4 cartas. O último jogador ele vai ter 4 cartas na mão, ele vai escolher uma, ok? E vai deixar 3 na mesa, só que essas 3 elas ficam fechadas. Ou é o burgomestre que faz isso primeiro? Agora eu fiquei na dúvida. Não, acho que é o burgomestre. É o burgomestre, ele coloca... Porque faz um tempinho já que eu joguei, galera, desculpa. Ele vai colocar as 3 caixas fechadas. Aliás, as 3 cartas, meu Deus do céu, que caixa? As 3 cartas fechadas e vai passar. Então pro último sobra essa carta. Quando chegar no último, se ele não quiser essa carta, é isso mesmo. Aí ele vai poder escolher uma dessas aqui que estão no meio, porém sem olhar. Ele vai pegar uma e assim por diante. Então quem é o burgomestre, né, e o jogador da vez? O burgomestre não, quem é o jogador da vez? O burgomestre é só o cara que controla a partida. Quem é o jogador da vez, ele vai ter uma informação privilegiada, por quê? Porque ele sabe os papéis que estão sendo escolhidos, o que está sobrando, mas ninguém sabe quem é ele, né? Então, e se por algum acaso o último jogador não quiser a carta que chegou na mão dele, e ele escolheu uns do meio, então ele já tem uma grande possibilidade de falar, esse cara é isso, isso ou isso. Então ele é um jogo que ele tem um pouquinho, não vou nem dizer de fator jogo da memória, mas ele tem um lance de observação muito bom também, bem desenvolvido. Então cada personagem, ele vai ter umas informações aqui, ó. Vou mostrar a carta rapidinho aqui, o caçador. Você vai fazer este gesto,
né, na hora da resolução dos ataques. E aqui são as suas capacidades. Então, por exemplo, aqui, ó, ele não pode ser afetado pelo demônio, né? Ele perde experiência se ele matar um guardião, seja um outro... Apesar que os caçadores eles se anulam os ataques, mas se ele matar, por exemplo, um padre, ele vai perder experiência, ele não vai fazer experiência na rodada. Os caçadores anulam o ataque. E aqui ele tem essa característica lobisomem também. E aqui são os objetivos dele e aqui o número da resolução. Então todo mundo, né, o burgomestre, a pessoa da rodada vai falar, ó, senhores, se preparem, então vamos lá, 1, 2, 3. E aí todo mundo vai fazer gestos de acordo com o que está na sua carta, tá? Isso me lembrou imediatamente o Cash and Guns, que era um jogo que já foi publicado no Brasil um tempo onde as pessoas apontavam a arma na cara do outro, só que aqui você vai fazer gestos. Então a pessoa que é o demônio, ele não faz gesto nenhum que denuncie que ele é um demônio. Né? Ele vai fingir que ele é outra pessoa. Então, por exemplo, os caçadores, eles vão apontar os dedos, né? Eles vão apontar para um e para outro aqui. Quem está jogando com o demônio, ele simplesmente faz. Quem está jogando com o lobisomem vai fazer assim. Quem está jogando com o vampiro, se não me engano, é assim, os dentinhos. Os caçadores são assim, deixa eu ver se... o zumbi é legal, porque o zumbi faz a mãozinha meio Walking Dead, quebradinha assim. E o cara que é o padre, ele só vai fazer isso. E aí tem uma série de resoluções. E você vai resolvendo isso de acordo com o número, né? Então, vai ter uma segunda fase, onde o burgomestre vai perguntar, alguém quer desistir? A hora é agora. E os objetivos, cada um tem um objetivo. Então, por exemplo, os caçadores têm que matar um monstro, o vampiro ele tem que matar alguém, o lobisomem ele tem que matar, seja um guardião ou um monstro, e assim por diante, tá? Só que essa é a parte legal, porque tem muito blefe. Né? E o cara, por exemplo, que é o demônio, na hora que for revelar as resoluções, ele vai mudar o gesto que ele tinha feito e vai fazer assim, ele vai mostrar que ele é o capeta, o cramunhão, ou coisa ruim. O jogo é divertidíssimo, tá? Eu não vou dar muita ênfase aqui explicando, né? E aí você vai começar a resolver as cartas na ordem, né? Então, por exemplo, aqui aí vai falar assim, número 1, né, que é o demônio. Aí quem é o demônio, né, ele não precisa nem revelar a carta, ele só se revela como demônio, ele vai fazer esse gesto que eu falei, e a única pessoa que consegue matar o demônio é o lobisomem, mas ninguém consegue matar um demônio. E aí você vai resolver número 1, número 2, assim por diante. Então todos têm objetivos diferentes, então alguns envolvem matar outros personagens, outros simplesmente envolvem fazer alguém desistir, alguns se ferram por ter matado personagens específicos e assim por diante. Aí depois que você jogar bastante isso aqui, aí ele vem com vários personagens extras, que acrescentam regras novas. Então você vai ter, por exemplo, o alienígena, você vai ter a criatura de Frankenstein, né, da Mary Shelley. Aí você tem versões avançadas dos personagens básicos, ó. Então ele tem mais características, tá vendo? Aí você vai ter aqui um praticante de voodoo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Acho que esse aqui é o necromante, se não me engano, dessa carta. Aí vai ter o necromante, vai ter a múmia, que é um que eu gosto muito, eu acho as resoluções da múmia muito legais. Aí tem o repórter também aqui, ó. É muita coisa, tá? É bastante coisa mesmo. Tem a morte é um dos mais legais. A morte é o seguinte, se numa partida você decidir colocar a morte, né, você simplesmente vai deixar ela aberta com aquelas 3 cartas que eu te falei. E o cara que escolher a morte, ele não participa, mas ele vai pegar a folha dele e vai escrever o nome de um jogador. Se por algum acaso esse jogador morrer nas resoluções da rodada, aí ele ganha o ponto por conta disso. Quem mais aqui que eu posso mostrar, que eu não, por acaso eu não falei? Acho que eu mostrei todos. Ah não, tem o anjo também, ó. Tem anjos também. Quem mais? E cada um com as suas regras, tá? E o resto aqui são regras avançadas. Então assim, galera, o Dark City, o que vem nele também aqui, ó, vem esse bloquetinho para você ir anotando, né? Então, de acordo com o papel que você escolheu, né, você vai marcando seus pontos de experiência aqui, e o jogo tem esse número de rodadas. E aí você pode ganhar de várias maneiras, fazer um ponto em cada uma delas já te dá a vitória, fazer 3 em um único, fazer 2 em 2 diferentes e assim por diante. O jogo é divertidíssimo, tá? Ele agrada mesmo, ele é legal para grandes públicos, ele é ideal para você jogar em churrasco, festa de empresa, de galera mesmo, bagunça. Eu nunca vi uma mesa desse jogo onde as pessoas não estivessem claramente se divertindo. Então deixo hiper recomendado o Dark City da Devir, beleza? Se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita e pega esse jogo lá com os meus amigos da Pita Board Games, localizado lá no Max Arena. Mesma recomendação de sempre. Se estiver passando na região da Moca, na região central, é rapidinho, vai lá, tenta estacionar, amplo espaço da arena, você tem N lojas para você passar lá, bate um papo com o Peter, ele vai te atender super bem, faz aquele precinho, ó, maroto, eu sempre falo, vai na loja, que é o melhor caminho para você fazer compra, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos, mais uma vez, aquele abraço.